vem a ser o Data Warehouse? É um armazém onde a gente concentra esses dados todos que vêm das diversas fontes, tá? Que vêm das diversas origens. Como é que a gente faz para trazer esses dados e converter eles para um padrão comum? A gente utiliza então desse processo chamado de ETL, que é a extração, a transformação e a carga, né, dos dados. Então, ou seja, pegar o dado bruto da sua fonte, mas pega esse dado bruto, transforma ele. Quando eu digo transformar, não é só organizar o aspecto dos nomes e a clareza com que os dados são entregues, mas fazer os cálculos básicos. Então, por exemplo, se a minha necessidade é saber o total de faturamento por região por mês, eu não preciso ter um banco de dados, o meu Data Warehouse não precisa conter mais registros do que isso, ou seja, eu não preciso ter registro do dia a dia, de todos os itens. Eu posso ter uma sumarização por período, por região. A gente entra aí num outro aspecto que é a granularidade do dado, mas eu não vou falar sobre isso agora. Tá, mas aí o que determina, como é que eu faço se eu vou num dado nível mais abaixo, vou no item da nota fiscal, se eu pego só o cabeçalho da nota, se eu pego só o total do dia, o mês? A necessidade do cliente é que determina. Se o cliente só precisa enxergar a sumarização, a gente só entrega a sumarização. E essa sumarização a gente tem a possibilidade de fazer dentro do processo de ETL. O que isso traz de benefício? O meu Data Warehouse vai ficar enxutinho assim. Vai ficar muito rápido, muito funcional. Então, um conjunto de dados muito pequeno dentro do Data Warehouse. Bom, mas não é só para isso que existe o processamento e a função do ETL. É para que a gente possa padronizar alguns dados. Então vamos usar aquele exemplo de antes, onde eu tenho um sistema no chão de fábrica para apontamento e o meu ERP que controla minhas transações administrativas. Eu posso me referir a um determinado produto de acordo com um padrão dentro do ERP, com uma codificação, e lá no chão de fábrica, eventualmente, eu posso ter um outro padrão de codificação. O código do item pode ser diferente, não sei, porque eles foram construídos em momentos diferentes na história por equipes diferentes. Um exemplo, tá? Hipotético. Então, é um dever que a gente tem enquanto processamento de ETL, de entender, afinal de contas, que código a gente vai utilizar e entender que quando aqui no RP eu me refiro ao código 81F, isso lá para os sistemas do chão de fábrica se refere ao C81F, por exemplo. Então, isso também acontece no ETL. Por favor. Basicamente, pensando na infra da empresa, pensando no Data Warehouse em si, ele certo. É o quê? O banco de dados em produção que a gente tem? Um banco de dados a parte do banco do ERP. Consumir dados direto da base do ERP pode resolver teu problema, pode ser muito bacana, pode ser eficiente e barato. Mas não é BI. E muito menos Data Warehouse. Data Warehouse é uma base de dados dedicada a essa função. E ela só existe posteriormente ao processo do ETL. Então, dentro desse quadro que a gente tem aqui, nessa analogia, olha só. As bases transacionais, as bases de dados dos sistemas de ERP. E aí a gente faz aqui um processamento que está dentro de uma área que envolve talvez um banco de dados intermediário, não necessariamente. Está representado aqui com um símbolo de banco, mas não se apeguem a isso, isso aqui é um processamento. E o resultado desse processamento é um banco compilado com as informações. Esse sim é um banco de dados.